Então, essa é uma teoria que eu desenvolvi há um pouco mais de um ano atrás e que eu gosto bastante, mas que infelizmente nunca vai poder se realizar devido a algumas revelações mais recentes que tivemos no mangá. Essa teoria de que eu estou falando afirmava que o Reino Antigo na verdade era um reino formado unicamente por piratas e também era controlado pelos bucaneiros. Dessa forma, o nome da teoria e do antigo reino seria o Reino dos Piratas. Muito boa tarde a todos. Gostaria de começar o vídeo falando que existem muitas hipóteses e teorias sobre o Reino Antigo na comunidade de One Piece. É uma das coisas que mais tem teorias falando sobre. Dentre elas, muitas falam sobre a sua tecnologia, o seu poder militar, as formas como ele poderia estar degradando o mundo e os motivos que levaram aos 20 reis a se oporem a eles e várias outras hipóteses dentro destas. Porém, a teoria que eu desenvolvi se difere muito de todas as outras. E mesmo não podendo mais se concretizar, já que em um dos capítulos de Egghead foi revelado que Joy Boy foi o primeiro pirata da história, tornando impossível que o reino antigo, do qual ele fazia parte, fosse um reino de piratas. Mesmo assim, eu gostaria muito de compartilhar essa teoria com vocês, porque eu realmente acho que ela é muito legal. E eu tenho um apreço muito grande por ela, eu vou explicar isso ao longo do vídeo. A minha teoria era de que o mundo no século perdido era exatamente o oposto do que ele é hoje, sendo que, se hoje o governo mundial governa e os piratas são marginalizados, são marginais da sociedade, naquela época era o oposto. Os piratas governavam o mundo e sistemas de governo autoritários, como os do governo mundial atual, eram punidos. O reino dos piratas seria um reino que iria se estender por todo o mundo, englobando todas as ilhas do mundo, como o governo mundial é hoje, mas sem um governo tão centralizado e autocrático. Os bucaneiros seriam a raça que governaria toda essa civilização, como os reis do mundo, devido à inspiração por trás do nome dos bucaneiros. Já que o nome bucaneiro se referia a um tipo de pirata que existia na região do Caribe por volta dos séculos 17 e 18. E eram os piratas tradicionais que a gente conhece, por essa razão eu acreditava que eles governavam sobre os outros piratas. Bucaneiro é um pirata comum, tipo Jack Sparrow ou esses caras assim. Quando se fala em pirata, se pensa normalmente em um bucaneiro. Por esse motivo, eu acreditava que os bucaneiros eram os governantes do Reino Antigo, por serem a representação por excelência de um pirata. O que ainda pode ser verdade mesmo sem a teoria do Reino dos Piratas. Laugh Tale, então, seria a ilha que comandaria o reino todo, como a sua capital, onde ficaria a família real, da qual Joy Boy faria parte. Eu também acreditava que Laugh Tale era a tal cidade Esmeralda, que o Bellamy menciona em Jaya. E eu ainda acredito nisso porque ainda é bem provável que seja mesmo a cidade Esmeralda, porque não tem nada contra essa teoria apresentada depois no mangá. Além disso, o One Piece seria o tesouro nacional do Reino dos Piratas e ele iria pertencer à sua família real, passando de geração em geração para o herdeiro do trono, assim como o suposto tesouro sagrado de Mary Joyce ele fica lá escondido em Mary Joyce. Ele não passa de geração em geração porque não tem um rei, né? No caso tem, mas é o Imu e ele não passa ao trono. O título então de Rei dos Piratas também teria origem no Reino dos Piratas, do século perdido, porque se uma pessoa é o rei de um reino de piratas, logicamente então essa pessoa é o Rei dos Piratas. Isso também explica o motivo de Roger ter sido chamado de Rei dos Piratas, pois se o One Piece era o tesouro da família real do Reino Antigo e ter aquele tesouro significava ser o Rei dos Piratas, o Roger pode ter chamado a si mesmo de Rei dos Piratas, porque a gente não tem uma noção exata de onde veio esse nome do Roger. Porque, tipo, ninguém sabe onde tá o One Piece, ninguém sabia exatamente do que se tratava o One Piece antes do Roger achar ele. Então é meio estranho, tipo, ele só ganhar esse nome de Rei dos Piratas do nada, tá ligado? Nessa teoria, o conflito do século perdido teria sido da coalizão dos 20 reinos, que haviam se revoltado contra o Reino dos Piratas, que era composto por todas as raças que formavam a aliança com Joy Boy. E o motivo da guerra pode ter sido porque o Reino dos Piratas estava, de alguma forma, fazendo algum mal ao mundo com a sua grande tecnologia, ou que a criação das armas ancestrais pelo Reino Antigo havia assustado os monarcas dos 20 reinos, que então se uniram para derrotar o Reino dos Piratas. Os 20 reinos então eles venceram a guerra e o Reino Antigo desapareceu, deixando para trás os poneglyphs que contavam a história e ainda contam, né?
de sua grande civilização. Após a queda do Reino dos Piratas, Laugh Tale, a sua capital, foi escondida de uma forma que ninguém pudesse encontrá-la, sem a ajuda dos Poneglyphs. Junto com ela também foi escondido o tesouro One Piece e o Rio Poneglyph, que conta a história do mundo em sua completude, para que posteriormente esses tesouros pudessem ser encontrados pelo um futuro Joy Boy, como eles já foram pelo Roger, que infelizmente não era o Joy Boy correto para encontrar. Os povos aliados de Joy Boy de seu reino ainda continuariam lutando mesmo depois da sua derrota, até que todos fossem em algum momento derrotados como os Shandorianos, ou tivessem que se isolar do mundo como os Minks ou o povo de Wano. Mas, mesmo assim, esses povos continuam e, até hoje, a guardar a história e a memória do grande reino dos piratas, mesmo sem sequer saber disso, muitas vezes, como aconteceu em Shandorá. Eles guardavam o Poneglyph e eles não faziam ideia do motivo que eles estavam guardando aquela pedra imensa. Eles não sabiam ler aquela língua, eles não sabiam porque aquela língua estava escrita em toda a cidade deles, mas eles estavam guardando a pedra porque era o que os ancestrais mandaram fazer. Mas então, mesmo a minha teoria não sendo mais possível, como eu já expliquei por causa do Joy Boy ser chamado de o primeiro pirata pelo Vegapunk, eu gosto muito dela, tanto que eu resolvi fazer esse vídeo. E o principal motivo é que a ideia de um reino formado por piratas é simplesmente muito legal, e na minha opinião é algo que se encaixaria perfeitamente em um mangá como One Piece e só em One Piece. O fato dessa ideia ser bastante diferente de praticamente qualquer coisa que eu conheça também me atrai muito e me faz desejar que estivesse na minha obra de ficção favorita, que é One Piece. Outro grande motivo para eu gostar muito dessa teoria é que ela criaria uma dinâmica muito interessante entre o mundo atual de One Piece e o mundo do século perdido. Nela, os dois seriam opostos perfeitos, com o reino dos piratas antagonizando o governo mundial em todos os seus aspectos. E é um tipo de trama que eu gosto bastante. Isso tem em One Piece, tem várias coisas que são antagonismos, principalmente o Luffy com os seus vilões, ou o rei verdadeiro de um país, tipo o rei rico em Dressrosa ou Cobra em Alabasta, e o rei tirânico que tomou o poder, tipo o Crocodile ou o Doflamingo. Assim, One Piece poderia mostrar os poderes do mundo se invertendo completamente. Isso ocorreria porque o Reino dos Piratas teria vários problemas que motivaram a formação do governo mundial, que acabou apenas por criar novos problemas e multiplicar os que já existiam. E essa dicotomia de poderes então seria amenizada pelo Luffy no final do mangá. Depois da última guerra, da guerra final, o Luffy criaria um mundo, provavelmente, sem um reino governante que governa sobre os outros. Talvez uma coisa mais democrática ou sem reinos, mas eu vou falar mais disso depois. E outra coisa muito importante que a teoria do reino dos piratas explicava é o motivo pelo qual o professor Clover disse que se o nome do reino antigo e a sua ideologia fossem revelados ao mundo, trariam grandes problemas e grandes mudanças, talvez até revoltas na população, já que quando o professor Clover está prestes a morrer, prestes a ser assassinado por um marinheiro, a mando do Saturno, ele vai falar o nome do reino antigo. Só que antes dele falar o nome, o Saturno fala pro marinheiro, mate-o, e o marinheiro vai lá e mata ele. Essa teoria iria explicar por que esse nome é tão importante, porque, é um reino dos piratas. Isso seria um absurdo se saísse na mídia, entre aspas. Isso também explica o motivo dos bucaneiros serem chamados de bucaneiros, que era porque eles eram bucaneiros, e além disso a teoria explicava muitas coisas do século perdido, como eu já falei, e ela parecia não ter nenhum furo. Então por isso eu acabei me apegando a ela, porque é uma teoria completamente original minha, eu não vi nada sobre isso em nenhum lugar. Eu me lembro que nessa época eu tava fazendo uma sériezinha de 8 vídeos, em slides no caso, que eu postei no meu TikTok, da grande teoria de One Piece que eu tinha formulado, que eram várias teorias em sequência que explicavam muita coisa do mundo de One Piece. E aí quando chegou no Reino Antigo, eu fui pensando, eu ia explicar um negócio bem comum, só que aí eu tive meio que uma epifania e pensei, e se fosse um reino de piratas? Eu comecei a pensar sobre isso e pesquisar algumas coisas, e fazia muito, muito sentido. E tal, eu nunca tinha visto nada desse tipo em nenhum lugar, em nenhum canal. E aí eu coloquei, e o vídeo foi bem, esses vídeos foram muito bem na época. E eu gosto muito dessa teoria, ela não tinha nenhum furo. E é uma coisa que eu criei mesmo, é uma coisa totalmente minha, essa teoria. Então eu me apeguei muito a ela, por isso eu tô fazendo esse vídeo para que vocês conheçam a teoria, mesmo que ela seja impossível de ser realizada.
Mas agora eu quero expor algumas partes da teoria que ainda podem ser descobertas como verdadeiras, mesmo que elas tenham que sofrer algum tipo de modificação para se adaptar às revelações mais recentes do mangá, até porque, como eu falei, essa teoria é de mais de um ano atrás. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que a teoria de Laufey Tale ser a Cidade Esmeralda, como eu já falei, e a capital do Reino Antigo, como eu já falei também, e também a questão do One Piece ser o seu tesouro nacional ainda podem muito bem ser sim verdadeiras. A única diferença é que não é um reino de piratas, é um reino normal, talvez um reino mundial mesmo, que mandasse em tudo, mas a Laufey Tale ainda pode ser a capital, ainda pode ser uma cidade esmeralda, e o One Piece ainda pode sim ser um tesouro deles. Os bucaneiros também ainda podem ser a família real desse reino, ou a raça soberana deles, né? Não simplesmente a família real, mas a raça hegemônica. Não é tão provável, mas é bem possível sim, porque eles são muito perseguidos pelo governo mundial. Só que hoje em dia, bom, se não é um reino de piratas, é mais provável que fossem tipo os lunários, que tem uma aura mais divina, sabe? Ou não também. Se os lunários eram meio que deuses, os bucaneiros podiam ser reis. Como eu falei naquela mesma teoria que eu falei antes, outra coisa que estava na teoria que eu falei antes, e que eu ainda acho que pode ser verdade, é que os bucaneiros, na minha opinião, eles ou são uma mistura de humano e lunário, ou de gigante e lunário, mas eu acho que eles têm sangue lunário, porque é a raça mais especial que a gente viu até agora. É uma raça que tem várias capacidades físicas acima da média, uma raça que voa, e é uma raça literalmente mágica, que eram chamados de deuses. Então é uma coisa brutal. Provavelmente os bucaneiros podem ter uma relação com eles, até porque eles têm algum poder especial que a gente não sabe. Também é bem provável que o Reino Antigo fosse realmente um reino pluralista e com várias raças dentro de si, como seria o Reino dos Piratas. E a gente vê isso, né, com a questão da aliança de Joy Boy e tal, e é provável que sim, o Reino Antigo fosse um reino que tinha outros reinos dentro dele, como o governo mundial, só que mais democrático. No caso, o governo mundial, ele aparenta ser democrático, né? E entre os reinos, as decisões entre os reinos são sim democráticas. O que Mu governa, o que Mu e os Gorosei mandam é mais na parte militar. E claro, também, se eles quiserem apagar um reino que tá na Reverie, eles vão apagar, né? Mas, enquanto eles não decidirem, os reinos que ainda estão na Reverie, que ainda estão autônomos, eles são meio que democráticos. O resto das questões com as raças e as guerras do século perdido provavelmente se desenrolaram de uma forma parecida com a minha teoria, mas sem o Reino dos Piratas propriamente dito. Pois é quase um consenso dentro das teorias de One Piece que as coisas aconteceram mais ou menos da forma como eu teorizei, com ou sem Reino dos Piratas. Teve uma guerra de Joy Boy de aliados de várias raças, o que veio a ser o governo mundial era uma aliança de 20 reis, que lutaram, o Joy Boy perdeu, os 20 reis ascenderam, viraram os 20 famílias de Tenryubitos e criaram o governo mundial. E por fim, eu ainda acredito que o Reino dos Piratas exista. Quer dizer, pelo menos ele vai sim existir no futuro. Um dos grandes mistérios de One Piece, que foi revelado mais recentemente, que é uma coisa para se pensar sobre, é um mistério, é o sonho do Luffy. Que consequentemente também era o sonho do Roger e também do antigo Joy Boy do século perdido. E a resposta que eu tenho para esse sonho é o Reino dos Piratas. O sonho do Luffy é criar um reino composto apenas de piratas. Então, o Luffy é um personagem que, em palavras mais poéticas, ele impõe a sua visão do mundo ao mundo, ele impõe o seu sonho ao mundo. E para ele, a vida de um pirata representa um ideal, que ele aprendeu com Shanks. Shanks é o ídolo do Luffy. A vida pirata do Shanks é a vida ideal para o Luffy, e é o que ele tenta seguir. Para o Luffy, ser um pirata significa ser livre. Então, fazer com que todos sejam piratas seria fazer com que todos se tornassem livres. Que o Luffy seria como um soberano desse reino de piratas, porque ele seria o mais livre de todos, e ele seria literalmente o rei dos piratas. Por isso, o Luffy fala que ele quer ser rei dos piratas. Não é simplesmente porque ele quer ser o mais livre, ou porque ele quer ser maior que o Shanks, ou por causa do Roger. É porque ele quer que as pessoas sejam piratas, e que ele seja o pirata mais livre de todos, o pirata mais pirata de todos. Por isso ele quer ser o rei dos piratas. Não é só por causa do Shanks, não é só por causa do Roger. Claro, também tem o destino, a vontade herdada e blá 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 blá. Isso também explica porque o MF fala que ele não conseguiu fazer Joy Boy se tornar rei, pois ele estava tentando se tornar um rei de uma nação de piratas, assim como o Luffy está hoje. Talvez o Joy Boy quisesse criar uma nação de piratas como o Luffy.
Só que sem esse conceito muito bem definido de pirata, porque na época não existia. Porque é meio estranho o MF falar que queria que o Joy Boy se tornasse rei. Porque tipo, rei do quê? Porque o Luffy quer ser rei, sim, mas dos piratas. O Luffy nunca seria rei de um reino. Ele seria um péssimo rei. Ele nunca iria querer isso, de forma alguma. E o Joy Boy deve ser um cara como o Luffy. Então, ele vai ser rei do quê? Dos piratas. Então, por fim, eu acredito que no final do mangá o reino dos piratas vai existir e todo mundo vai se tornar um pirata. Só que não literalmente. O Luffy vai conseguir concretizar o seu sonho e se tornar como um soberano de um reino feito de piratas. Pois, após o fim do governo mundial, todo mundo ficará livre pelo mundo, se tornando todos piratas. Eles não são piratas necessariamente que saem navegando, só que eles são livres. E ser pirata e ser livre é a mesma coisa. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por vir até aqui. É isso, se inscreve no canal, dá like aí. Valeu, até a próxima.